tá? E tentar assim, ser o mais descritivo e rápido possível para vocês entenderem como é que funciona as coisas, tá? Para quem é novato, o pessoal não me conhece, eu sou o Márcio, sou responsável técnico da Inset Max, sou engenheiro agrônomo também, tá? E minha formação é acima de plantas, principalmente plantas ornamentais, porque meus pais são produtores de plantas ornamentais também. Então, eu tenho uma certa facilidade de, de assim, dentro de garden, floriculturas, eu tenho uma certa facilidade e me sinto bem nesse tipo de ambiente, tá? E depois de um ano e meio como vendedor da Inset Max, como representante, eu estou aqui para fazer treinamentos também, porque o pessoal percebeu que a gente consegue ter uma certa facilidade de como conseguir passar as coisas para vocês, tá? Eu faço esse treinamento aqui justamente porque a gente tem que ver o que está realmente acontecendo, tá? Amanhã, dia 21 de dezembro, a gente entra oficialmente no verão, tá? Só que a gente está tendo um verão muito louco, um verão assim atípico. Hoje mesmo caiu uma tempestade, só aqui de Londrina, no Paraná, né? Caiu uma tempestade de 35 milímetros com um vento e tá frio agora. Esfriou de novo, tá? E não sei como é que está o resto aí da região do país, mas está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Não está vindo aquele calorão que a gente estava esperando, muita chuva agora e picos de frio e calor também, tá? O que que acontece? Isso faz com que tudo que a gente está mexendo na natureza, por causa do excesso de umidade e essas mudanças bruscas de temperatura, me traz o quê? Orvalho, tá? E esse orvalho, tá? Vai me trazer o quê? Primeiro, tudo que é planta ter problema de podridão, vai ter excesso de umidade nas raízes e vocês vão ter bastante cliente reclamando que tem problema de podridão nas plantas, tá? Isso aí a gente já encaixa justamente a cauda bordaleza, tá? Segundo, planta com excesso de chuva, excesso de água, tem o quê? Adubo que vai acabar lavando. Então a planta vai começar a ter deficiência ou falta de adubos, tá? Tem que começar o quê? Entrar com adubação. Química, pode ser. Todos aqueles blisterzinhos de monodose funcionam para esse tipo de adubação. Só que, assim, é um adubo que você mistura na água para ser jogado na planta. Mas se você joga água demais, acaba lavando também. Então, tá tendo perda. Tá? Não quer ter perdas, começa a entrar com adubação orgânica. Que tipo de adubação orgânica? Torta de mamona, farinha de osso ou bocashi. Ok? Esses três aqui funcionam muito bem. Tá? E em cima dessa umidade que está aumentando muito também, as plantas estão chupando muita água, está ficando muito tenra. Tem muito problema do quê? De pulgão, ácaro, cochonilha e lagartas. Tá? Isso aqui precisa pedir, não que Deus manda de graça para a gente. Tá? Então está tendo muito desse tipo de problema. O que que nós temos que fazer? Entrar com os nossos inseticons, tá? Ou Nutrini Home Garden, ou os nossos inseticons. A gente vai falar muito bem sobre isso também. Tá? E com excesso de umidade, temperaturas altas, com certeza vocês estão tendo bastante problemas de formiga doceira, formiga cortadeira ou ratos também, tá? E as baratas estão vindo de graça junto, ok? Então, na verdade, assim, não mudou muito. Tem uma gama muito grande de pragas que a gente vai ter que começar a enfrentar aí durante o dia a dia, mas tá? Tem que começar a abrir os olhos dos nossos clientes, do nosso lojista, qual é a praga que vai começar daqui para frente. Dezembro não chegou o calorão, mas quando chegar o calorão, com certeza a primeira coisa que vocês vão perceber é mosca branca e lagartas, tá? Então, inseticida deles. Que tipo de inseticida? Nutrini Home Garden, tá? O blisterzinho para sete pragas. Funciona muito bem para ácaros, mosca branca e lagartas também. E funciona de quebra, vai para o pulgão também. Só que, o que que acontece? Tem que começar a perceber quais os problemas que estão acontecendo, tá? Aqui no Paraná, primeira coisa que acontece quando dá excesso de umidade, lesmas. Caracol e lesma tá brotando da terra, ok? Então a gente já está tendo que trabalhar muito com nossos lesmicidas, tá? Problema.
Qual que é a diferença do nosso Lesmarex com o Lesmax, tá? Vamos lá. Lesmarex, venda restrita, princípio ativo dele, metal-aldeído, ok? O que que é o metal-aldeído? É uma proteína que a lesma lambe, lambeu, vai direto no sistema nervoso dela, ela trava e morre do lado. É o famoso lambeu, morreu, certo? Como que é o Lesmax? É um sulfato férrico, é um adubo. Então, a lesma ou caracol lambe, mas não morre. Ele vai no estômago dela, estraga o intestino, ela para de comer, não sente mais fome e volta para o ninho e acaba morrendo de fome dentro do seu esconderijo. Tá? Então o cliente vai falar: Ó, eu usei o outro que era azulzinho, que não molhava com água, jogava, já dava para ver os caracóis mortos do lado. Esse eu não estou vendo, não funciona. Não é bem assim. Se simplesmente não está vendo o caracol morrer do lado do veneno. Mas a efetividade dos dois é igual. Funciona muito bem. Tá? A grande diferença: metaldeído é altamente tóxico para animais de sangue quente. Então, se um cachorro, um gato, um papagaio, uma calopsita, um seu vizinho, ou o seu bebê, ou alguém da família pegar e lamber, vai ter que ir para o hospital, fazer lavagem ainda, tá? Quando você fala Lesmarex, é o veneno para lesma. Mas se você fala que não é um Lesmarex, mas é um chumbinho, aí você fica preocupado. Mas é mais ou menos a mesma ideia, tá? É cianureto, tá? Então é perigoso, intoxica e mata mesmo. Por isso tem que tomar cuidado na hora de vender, tá? O outro, Lesmax, que é sulfato férrico, ele não é tão resistente à água, mas aguenta pelo menos uma semana, tá? Não é tóxico, porque é um sal. Você pode deixar lá que alguém pode lamber, não vai ter problema, porque tem um amargante mesmo, ele não vai comer. Mas mesmo que coma, não vai ter problema, porque é a mesma coisa que está lambendo o quê? Aquele sulfato de magnésio. Tá? Aquele o pessoal chama de sal amargo para cãibra. Tá? É a mesma ideia. Tá? E não é tóxico para ninguém da sua família. Beleza? Tá? São os dois jeitos. Se o cliente fala assim, ó, esse aqui funciona, o outro não funciona, porque eu não estou vendo a lesma, você tem que explicar isso para ele, que o jeito de agir é diferente, ok? E com essa chuvarada, tá? Não sei se vocês têm problema daquele caracol africano aí na região de vocês, tá? A ideia é o seguinte: se você teve que jogar e matou um caracol africano desse tamanho, é porque ele já desovou pelo menos 5 vezes para ficar desse tamanho. Ele tem muito aqui na nossa região, muito. No Sim. Nordeste tem muito, Tá? Márcio. E cada vez que esse caracol bota ovo, é de 150 até 200 ovos. Tá? Olha como é que é o problema. Se você achou um, é igual o negócio do rato, né? Se você viu um, é porque já tem pelo menos 10 andando. Tá? Caracol é a mesma coisa. Jogou um, viu, matou um, é porque pelo menos uns 150 ovos de ovo tem para eclodir ainda. Então, continuar jogando. Tá? Não adianta jogar só uma vez, achou que matou um monte e deixa por si, e deixa por conta, tá? Aí dali um mês começa a aparecer aqueles grandões de novo. Por quê? Comeu, ficou grande, botou ovo, aí que você vai jogar veneno? Já foi, ok? Tem que tomar cuidado com isso aí também. Os nossos raticidas, por causa dessa umidade, vai ter bastante problema de rato também, tá? Já está tendo, né? Nossos raticidas são muito bons. Soft bait é bom, chicletinho, famoso chicletinho, todo mundo sabe que funciona bem. O princípio ativo dele, Brodifacum, ele é muito melhor que o Brodimalone, tá? Que é o da Maqui e outros concorrentes, tá? Ele é 3 vezes mais potente que qualquer um desses outros produtos, então não precisa comer 3 vezes mais para fazer o mesmo serviço, tá? E algumas observações. Eu sempre pergunto, vocês leram o catálogo nosso de produtos, tá? Onde está escrito grãos especiais, semente de girassol, isca granulada, tá? Que são os venenos de rato sem ser o chicletinho,
Tá ali um diferencial que somente a nossa empresa tem, chamado fluorescência, tá? O rato come esses venenos, não morre na mesma hora, leva pelo menos de 4 a 5 dias, mas nesse período ele vai fazer o quê? Cocô e xixi em um monte de lugares, tá? Esse cocô e xixi, de noite, se você apaga a luz, ele fica fluorescente, tá? Então, o cliente, ele vai perceber onde que o rato andou, onde ele contaminou, e também é um sinal de que tem rato andando e precisa continuar jogando veneno, tá? Isso aqui é uma exclusividade nossa que é fantástica, ele funciona muito bem, tá? Mas, lógico, no mercado tem muitos concorrentes, então tem que botar um diferencial nosso, beleza? Isso aqui é interessante, tá? Outra coisa que a gente está vendo bastante, principalmente aqui no Paraná, a televisão mesmo está ajudando a gente, tá? Saiu direto. Ontem mesmo saiu uma reportagem. Esse ano vai ter recorde de contaminação de dengue, tá? Com essa chuvarada toda, 2 dias que uma poça d'água fica ali no quintal, já tem ovo de dengue, tá? E todo mundo já teve pelo menos um caso de dengue na loja ou na família, tá? Então todo mundo já está sabendo que vai ter problema de dengue. O que que nós temos? O nosso Niltrine, o 20 pragas, tá? Não é só o Niltrine. No Niltrine, ele tem dois princípios ativos interessantes, chamado Clofixur e Piriproxifen, tá? Lembra desses dois nomes. Toda vez que vocês veem esse nome, Profixur ou Piriproxifen, é porque ele tem larvicida, ovicida. Ele mata a larva e mata ovo, tá? É um dos poucos produtos no mercado que você pode pulverizar a água e matar a larva da dengue dentro da água antes que saia para fora picando todo mundo, tá? Então você já adianta o ciclo, tá? Para não ter que ter problema de mosquito voando por aí. Ok? E não sei como está na região de vocês. Aqui no Paraná e São Paulo está tendo uma infestação também de escorpiões, tá? O escorpião amarelo, tá? O pessoal fala assim, escorpião é uma coisinha que tinha na roça, não sei o quê, tá? Na roça era bom, porque tinha galinha da Angora, tinha lá calango, tinha uma lagarta, tinha alguém, um bicho comendo o escorpião, então não tinha tanto problema. Quando ele veio para a cidade, não tem nenhum inimigo natural que come ele e está sobrando comida, tá? Aqui que está o grande problema. Está sobrando um monte de comida. Vocês podem ver, qualquer cemitério da cidade tem problema de barata e escorpião também, tá? E está se espalhando na cidade. E uma Boa coisa noite. interessante. Opa, boa noite. Tá? Outra coisa que a gente está percebendo, tá? Que eu não nem eu sabia. Achava que escorpião só vivia em local onde tinha problema de lugar seco, tá? Madeiramento e seco, tá? Mas se vocês têm uma chuvarada e tem problema de enchente, o escorpião consegue mergulhar, tá? E ficar dentro da água e aparecer dentro do ralo, tá? Então, escorpião é um bicho muito bem adaptado às casas, tá? Dentro das casas, ele pode aparecer dentro do ralo, dentro da patente, tá? Ele pode aparecer dentro do bueiro, nas canaletas, tá? A gente acha que tem lugar de água, não aparece escorpião. É justamente ali que ele bota ovo, tá? E uma das coisas que a gente vê muito, tá? Vocês entram numa loja, tem um Ô, Márcio, monte de produto. Oi, pois não. o Vou que é a falar. patente aí para vocês aí? Patente. É o mictório, onde faz o número um e o número 2. Ah, beleza. O pessoal entender, Desculpa, né? desculpa aí, o português aqui é diferente. Se vocês não entenderem uma Beleza. palavra minha aí, vocês me falam, viu? Que o português aqui é diferente, hein? O Brasil é muito grande, né? Então, o que que acontece? Bueiros, tá? Tá tendo problema de enchente, bueiro, chuvarada, isso parece que leva o escorpião e acaba espalhando mais ainda, tá? Deu uma chuvarada, encheu de água, começa a aparecer escorpião em tudo quanto é lugar, tá? Isso aí tem que tomar cuidado. E o nosso Niltrine é justamente o que encaixa muito bem nisso aí, tá? Tem um monte de empresas que vocês viram com a caixinha, tá escrito ali, o desenho de escorpião. Tem lambda, cialotrina, e mata escorpião.
Pessoal, quer ver um gancho bom de venda? O nosso é microencapsulado, não é simplesmente o lambda cialotrina. Ele é um lambda cialotrina que ele é disfarçado, por isso que o escorpião não percebe, anda por cima, se contamina e morre, tá? Outras empresas que não têm esse sistema de microencapsulamento só colocam o lambda cialotrina, o escorpião passa por cima, percebe, foge, fica nervoso, fica bravo ou vai se esconder. Aí bota ovo, tá ali 30, 35 dias, está saindo pelo menos 30, 35 escorpiões de novo. Então, cada vez que você, cliente, está jogando um outro produto que não funciona mesmo, só está aumentando a prole, ok? E o escorpião é carnívoro. Os filhotes ficam nas costas da mãe. Depois que sai, se ficar perto, a mãe come os filhotes. Então, o que acontece? Eles vazam, espalham. Quanto mais rápido se espalharem, melhor, porque não vira comida para a mãe. Por isso que aumenta muito, tá? Toma cuidado, hein? Já teve caso aqui em Londrina de picada de escorpião dentro da botina do homem, tá? Tem que bater a botina porque está tendo escorpião dentro. Ok? Outra coisa que está tendo aqui no norte de São Paulo, o pessoal está começando a perceber que o nosso Niltrine, dentro das casas, está pegando até o tal do barbeiro, tá? Que traz a doença de Chagas. Mais um que vocês não tinham na lista de produtos. Tá? Então, se vocês deram uma olhada nas 20 pragas que o Niltrine pega, não tem um Cristo, não tem um ser humano nesse mundo que não tem uma praga dessa, pelo menos uma em casa. Então, encaixa para todo mundo. Tá? O diferencial é como você vai conversar com o cliente. Nem se importa com Cotrine. Cotrine é muito bom para barata, barata adulta só, tá? Não pega mais nada fora isso. Se quiser matar só barata, ótimo. Se quiser matar mais alguma coisa, barata e mais umas 20 pragas junto no mesmo serviço, aí usa o nosso Nutri, beleza? Tá? E aproveitando, vocês conhecem bem o nosso Nutrine Local Action, tá? O que acontece? Nós temos os géis para formiga, gel para barata, monodose ou Defin, ou Formihouse, tá? São muito bons, funcionam muito bem, mas tem um problema sério. Passou, deu calor, secou, não funciona mais, ok? Formiga veio, comeu naquela noite, ótimo. Não conseguiu comer naquela noite, no dia seguinte pegou calor, secou, aquela pasta já não funciona mais, porque a formiga já não consegue comer e não consegue levar para o ninho, tá? Qual que é a diferença do nosso Niltrine Local Action? Ele é líquido, ele é pronto uso, é fácil de passar e aguenta por 120 dias, ok? Não precisa a formiga lamber, é só andar em cima. E é um produto que pega formiga, barata, mosca, tá? E se vocês passarem dentro de patentes ou dentro do box, pega o quê? Larvas também. Então, ele mata a formiga que está andando na sua pia, na sua mesa, leva até o ninho, mata os ovos e mata a rainha também. Por isso, não pode passar muito perto. Tem que passar, tá vendo o carreirinho de formiga? Ou sabe que a formiga vai passar ali? Pelo menos 50 centímetros de distância tem que passar, ok? Não é para molhar a formiga, porque senão ela morre na hora e não leva para o ninho. Esse é o primeiro caso. Segundo, não sei de onde está saindo essas formigas. De onde que você tem que aplicar? Reconheça dentro da cozinha, tomada e interruptor, tá? 90% das formigas saem pela tomada ou interruptor. Por quê? Tem um conduíte, tem um fio, tem dois fios assim, tem uma certa carga, é quente, é seco, protegido. É o melhor lugar que a formiga tem para fazer ninho. Se não for um lugar desse, tem que ser o quê? Batente ou rodapé ou algum azulejo, um rejunto de azulejo que está quebrado, tá? Fez um serviço desse em 2 ou 3 vezes no máximo, já resolve o problema de formiga, ok? Alguém tem uma dúvida aí? Pode me interromper a hora que vocês quiserem. Essa característica, Hum, perdão, pois meu nome não. é Hélio, boa noite. Boa Essa noite. característica de que a partir do momento que o produto seca, ele não tem mais eficácia, isso é uma característica do nosso produto ou da concorrência se comporta da mesma forma? Todos. Todos eles trabalham com o quê? É uma pasta que tem gordura e açúcar.
Mas essa pasta de gordura e açúcar só funciona porque a formiga chega e consegue comer, tá? Antigamente nem tanto, agora nem tanto, mas antigamente tinha umas pastas que chegava a ficar dura. Tem gente que passava e se guardava um pouquinho, na segunda vez que ia usar, não, nem saía da seringa de tão dura que ficava. Tá? Por quê? Porque tinha farinha, tinha gordura e essa gordura secava. Né? O nosso também, tá? Demora um pouquinho mais para endurecer, mas acaba endurecendo também. Principalmente a região de vocês, que é muito quente. Tá? O conselho é sempre passar de noite. Tá? Para dar pelo menos o tempo daquelas 24, aquelas 12 horas de noite conseguir pegar formiga. Mas se vai que nessa noite poucas formigas comeram. Aí chegou de manhã, passou o dia inteiro, na luz do dia a formiga não aparece. Aí quando escurece de novo, já secou. Aí já não funciona mais. Certo? É, a gente fala muito sobre. é, a gente fala muito sobre. A gente está trabalhando com coisas que você são meio fora do conhecimento de vocês, tá? Então, algumas coisas que a gente fala aqui. Eu sempre falei isso, né? O ser humano, ele pode até ouvir e acreditar, mas a maioria das vezes é São Tomé. Só acredita vendo. Então, testa. Faça um teste em casa também, ok? Faça o teste, veja como funciona. Aí você tem o quê? Eu fiz em casa, eu sei como funciona. Aí eu consigo vender. Porque você não está virando papagaio de pirata, repetindo só o que eu estou falando. Vocês viram, entendeu? Então, faça isso, ok? Bom, é, falando sobre excesso de chuva e calor. Com certeza vocês trabalham em alguns gardens também, tá? Alguns gardens e floriculturas também, tá? Quem não conhece muito garden e floricultura, tá? Ou tem um certo receio em entrar num ambiente desse, o meu conselho, o primeiro que vocês fizeram uma amizade, conseguirem vender algum produto nosso, por favor, peça uma licença para o dono e fala para ele, ó, sábado vai ter um tipo o dia da orquídea, vai ter uma promoção, não sei o quê. Posso colocar uma cadeirinha aqui do lado do balcão e colocar meu expositor aqui e mostrar para os clientes como é que funciona? Aí vocês vão começar a perceber o seguinte, que o cliente também chega com algumas perguntas. O cliente leva algumas plantas e quer saber que tipo de doença que essas plantas têm, o que está acontecendo com a minha planta, o que eu posso resolver. Aí vocês vão aos poucos se interagindo com esse tipo de ambiente, de cliente, de planta, começa a aparecer, começa a conhecer nome de planta, problemas que cada planta tem. Existem jardineiros que só vendem, as gardens que só vendem vasinho, existem os gardens que fazem jardinagem, tá? Então vende plantas maiores, tá? Tem que fazer, preparar a terra, outros só vende vasinho, tá? Só vende orquídea, então cada um tem um jeito diferente de trabalhar. Começa a conhecer esse mundo, tá? Aí, falando sobre chuvas, o que que nós vamos ter? Podridão. Tá? Nós temos dois tipos de fungicida para as plantas. Tá? Um, que é o insetocomfor, ou fungidor, tá? Que o princípio ativo dele é o difenoconazole, tá? E caldabordaleza, o Caldamax. Tá? Temos dois tipos. Ó, o que acontece? Excesso de chuva. Começa a perceber isso. Deu podridão de raiz, podridão de folha, podridão mole, melada, tá? Ou tem laranja, morango, alguma fruta que vocês estão daqui a pouco vai querer colher e está dando excesso de chuva, e ele racha e dá o quê? Um bolor cinzento, tá? Morango dá muito nisso. Bolor cinzento. Ou os pés de jabuticaba aí, começou a madurar o jabuticaba e começa a me dar o quê? Uma ferrugem amarela, tá? Começa a aparecer uma ferrugem amarela. Esse tipo de ferrugem, esse tipo de podridão é 100% excesso de água. E para excesso de água, nós temos que usar o quê? Tá? Calda bordaleza, nosso calda max. Tá? Então,
O que que eu sempre falo? Tem que começar a reconhecer, é, tem que começar a reconhecer os tipos de doença que a planta tem, tá? É fácil. Viu que está tendo podridão por excesso de água? É cauda bordaleza. Simples assim, tá? Teve que recomendar a cauda bordaleza? Ótimo. Só que na recomendação da cauda bordaleza tem que fazer o quê? Pedir para cortar a água também. Está dando excesso demais, está apodrecendo. Jogou cauda bordaleza, mas continua jogando água, vai apodrecer do mesmo jeito. Então tem que diminuir a água. Esse é o primeiro caso, tá? Se não for um caso desse de podridão de raiz, for podridão, mancha, amarelo, preto na folha, tá? Começa a apodrecer na lateral da folha, tá? Começa a encarquilhar ou começa a aparecer aquela mancha preta, que é o tal da fumagina, aí sim nós temos que entrar o quê? Com o nosso Inseticon Jardim For. É outro tipo de fungo, né? Então, tem que saber separar as coisas. Pé de laranja, escureceu as folhas. Morango, começou a aparecer uva. Não sei se vocês têm muita plantação de uva aí na região também. Folha de uva, começou a aparecer aquela baga, onde fica aquela mancha preta dura, tá? É tudo cauda bordaleza. Se folha começou a aparecer um algodão branco ou umas pintas amarelas em cima, aí é o que? Isso é de Jardim For, que é o tal do míldio. Pé de laranja, casca da folha ficou preto, é fumagina, é fundidor, tá? Ou nosso inseticon Jardim For. Beleza? Alguma dúvida sobre esses dois Do Márcio, fungicidas? Opa, pode falar. a região do Marcelo é a região de Petrolina, tá? Onde tem Sim, muita uva lá. tem muita uva. Uva, uva, manga, né? Se produz muito. Não é isso, Marcelo? Tanto no lado de Juazeiro como do lado de Pernambuco, que é do Petrolina, né? Sim, sim. Juazeiro é da Bahia, né? Entendeu? Ô, Márcio, Ô, pois não. podemos dizer que podemos dizer que a calda bordaleza é um excelente produto para rosa do deserto? Opa, com certeza. A gente usa muito aqui, tá? A O vantagem da inseto com rosa. jardim fora também, né? Eu tenho algumas ressalvas em cima de rosa do deserto, tá? Porque o que acontece? O Jardim For, inseticon Jardim For, ele tem um inseticida que é a base do óleo de nim. E o óleo de nim, para rosa do deserto, costuma queimar, tá? É assim, ó. Óleo de nim ou inseticon Jardim For para qualquer tipo de cactáceas, tá? Cactáceas, o que que é? Rosa do deserto, suculentas, cactos, calanchões ou qualquer pitaia também, tá? Qualquer planta que é nativo de região de deserto, onde tem aquela camada de cera em cima para se proteger do sol. O que acontece? O difenoconazole a azadiractina, que é o princípio ativo do óleo de nim, que tem no Inseticon Jardim For, ele arranca essa camada de cera, então a planta acaba queimando com o sol, tá? Essa é a minha ressalva em cima do Inseticon Jardim For, tá? Eu sei que rosa do deserto e cactos suculentos dá muita cochonilha, tá? Mas só o For eu tenho minhas ressalvas, eu tenho medo de usar. Tá? Se não for qualquer tipo de cactáceas, o fora é bom para quase tudo. Tá? Calda bordaleza também. Ele é um excelente fungicida. Tá? Só que costuma queimar a planta. Então você vai chegar para o cliente e falar assim: ó, eu quero passar calda bordaleza. Ótimo. Qual o horário que você pode passar a calda bordaleza? Se o cliente falar que vai passar de manhãzinha, tá? É simples. Fala que o agrônomo da Insetimax falou que pode passar de manhãzinha. Que hora que é de manhãzinha? 4 da manhã. Das 4 até as 4h30. Passou disso, o sol já tá em cima, já está claro e vai queimar. Tá? Esse é o horário que você tem que passar de manhã. Se não quiser passar de manhã às 4 da manhã, me passa o quê? Depois das 6h30, 7 da noite. Tá? Que é o sol já começou a baixar, não tem mais insolação, não vai me queimar a planta. Beleza? Tá? E
Em rosa do deserto, a cauda bordaleza funciona como acaricida também, porque tem muito problema de ácaro na rosa do deserto, né? E o enxofre que tem nela funciona como acaricida também, tá? Repara o seguinte, rosa do deserto tá com o talo seco, assim, só tem talo. Aí, de repente, começa a brotar, saem umas folhas. Essas folhas, as primeiras folhas, saiu bonita, espalmada, certinha, ótimo. Começou a brotar e começou a brotar torto, todo enrolado, já é ácaro, tá? Se não começar a passar calda bordaleza nessa época, logo depois das folhas, vem flor. Essa florzinha enche de botãozinho, só que os botãozinhos não conseguem nem abrir. Já fica preto e começa a cair. Isso o que que é? É um ácaro chamado ácaro da necrose. Não combateu, ele entra dentro da flor, antes dela abrir, chupa caldo por dentro e derruba a flor. Então você vê um monte de botãozinho e fala, opa, tem uma promessa grande de flor. Não abre nenhum, cai tudo. Tá? E as folhas começam a ficar toda torta, começa a cair de novo e para, fica todo aqueles galhos secos de novo. É ácaro, tá? Então tem que aprender o que combater esse ácaro. Como que a gente combate ácaro? Calda bordaleza, Nutrim Home Garden, tá? Nosso Inseticon Jardim ou Inseticon Jardim Neocis, tá? Se não, óleo de nim quando não tiver folha, tá? Mas esquece o óleo de nim, é perigoso. Então, os três que eu falei para você, tá? Nutrini Home Garden, Inseticon Jardim, tá? Neocis, tá? Ou o For, tá? Quando não tiver folha, tá? Ou calda bordaleza. Tranquilos? Eu sei que vocês têm bastante rosa do deserto aí na região, tá? Então tem que ver. É uma febre. É uma febre hoje, rosa do deserto e orquídea. Sim, São duas plantas que mais têm perguntas e apelos sobre elas. sim. Qual Orquídeas também, o tá? fertilizante? Hum, Orquídeas e rosa do deserto. E um pouco de samambaia também, né? De folhas de folhagem. Agora, o que é que as pessoas me perguntam bastante? hum. Qual é o fertilizante que É, eles querem que a rosa do deserto ela produza bastante flores? Qual o fertilizante recomendável para essa primeira, inflorescência ela melhorar, primeira para ela coisa, ficar mais. você tem que aprender como é que a rosa do deserto dá flor, tá? Não é o adubo que faz a rosa do deserto dar flor. O que faz a rosa do deserto dar flor é fazer ela secar, entendeu? Porque rosa do deserto é uma planta de deserto. Chove uma vez a cada 9, 10 meses só. E toda vez que chove, ela brota e dá flor. Então o que que você tem que fazer? Pega o vaso e corta a água. Deixa secar. Fica um mês sem dar água. Aí, de repente, você joga água. Ela acha que veio aquela chuva do ano. Vem flor e vem folha. Tá? Terminou essas flores, seca Uhum. de novo. Seca de novo. Tá? Fica mais uns 3 a 4 meses, 4 semanas sem dar água. E de repente você joga água de novo. Ela acha que veio aquela flor de novo. Brota e flor de novo. Por isso que você tem rosa do deserto quase o ano todo. Porque você fica fazendo essa mudança de água seca, água seca, água seca. Entendeu? Agora, Márcio, no Nordeste a hum, umidade é muito grande. Isso influencia influencia, porque tem bastante orvalho a de manhã, umidade né? relativa do ar. É. O que mata uma rosa do Uhum. deserto não é assim a quantidade de água que você está jogando em cima, mas aquela água empoçada no baldinho que tem embaixo, tá? Toda planta tem aqueles vasinhos, pratinho embaixo, né? Arranca aquilo. Aquilo não pode ter, tá? Segundo, quantidade de água. O cliente chega para você e fala: eu dei água na planta. Beleza. Quanto de água? Um copinho ou 2 litros? Tá? Aqui que mata a planta. Rosa do deserto precisa de água? Precisa, mas quanto? Se o vaso for mais ou menos desse tamanho aqui, como vocês estão vendo, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Uma vez por semana, um copo de água já é bastante. Não precisa mais que isso, tá? Mas o pessoal fala, eu vou dar água na rosa do deserto. Joga água até começar a vazar por baixo.
Então já encharcou, tá? Por isso que acaba apodrecendo o caldex dela, tá? Outra coisa, como é que você sabe que a rosa do deserto está precisando de água? A folha não murcha, porque você não tem folha. Como é que você sabe se ela está precisando de água ou não? Pega a rosa, não tem aquela parte gorda embaixo, aperta. Se tiver dura, é porque está cheio de água. Então o reservatório está cheio, então não precisa de água. Quando que tem que dar água? Experimenta apertar. Começou a murchar, começou a ficar mole, começou a ficar mole, significa que está secando. Aí está precisando de água. Faça assim, tá? Outra coisa que você me falou: orquídeas, samambaias, rosa do deserto ou suculentas. Todas elas precisam de adubo. Que tipo de adubo? Nós temos os blisters, as monodoses, que funcionam muito bem, mas é para imediatismo, tá? Colocou, funcionou. Mas quer uma adubação de longa duração? Torta de mamona, farinha de osso, tá? Começa, começa a forçar o uso de torta de mamona e farinha de osso, ok? E o que que acontece? A torta de mamona e a farinha de osso são o quê? São matérias orgânicas que ele tem que apodrecer aos poucos, com a ação de alguma bactéria ou fungo, para ele se transformar num adubo. Isso demora, tá? Então não é simplesmente colocar uma torta de mamona que daqui uma semana já está verdona e bonito. Isso demora. Tem que ter ação de fungos e bactérias, tá? E o que que são esses fungos e bactérias? São justamente aqueles fungos que nós precisamos para fazer a decomposição. E onde que tem esses fungos? No nosso bocache, entendeu? Então tem que fazer uma venda casada de torta de mamona e farinha de osso com bocache, É isso aí. tá? Usou esses dois, torta de mamona e farinha de osso com bocache, você tem um excelente adubo e uma adubação que aguenta pelo menos 4 meses no vaso, tá? E qual que é a grande vantagem disso? Não queima a planta. Dificilmente você vai ter uma planta pegando, queimando por excesso de adubo, Inteiro com aquela luz. certo? É, Ô, Márcio, e hum. qual seria o mais indicado? O foliar ou o sólido? Eu gosto dos dois, tá? Depende muito de onde você vai fazer. Por exemplo, samambaia, tá? É, você sabe ver se uma samambaia está num ambiente bom ou não? Você tem um vazão de samambaia, não tem? Tá lá, pendurado num cantinho da varanda. A folha está crescendo. Quando ela cresce, não forma uma mãozinha assim? Hein? Não forma uma mãozinha que começa Sim. ele começa a abrir? Então, quando você vê bastante dessas mãozinhas abrindo, significa que o ambiente está bom e não está pegando muito vento e ele está bem adubado. Quando você começa a perceber que eles começam a pretejar, a folha que estava começando a crescer, na ponta da folha, estava crescendo e a pontinha dela tinha um nozinho, esse nozinho, ele escurece e fica preto, é porque está pegando vento. Então não está bom para samambaia, tá? Aí você olha para o vaso. Tem um monte de nozinhos aparecendo, folhas novas. Opa, a adubação tá boa. Não tem, só tem folha velha, mas não tem nozinho aparecendo, tá faltando adubo. Fácil de ver, né? Tá? Outra coisa, as orquídeas que vocês têm aí. A maioria das orquídeas é de uma variedade chamada Phalaenopsis, não é? Que dá um monte de flores assim, um em cima da outra, tá? Dá umas folhanas grandes, bonitas, tá? Gosta de bastante água, mas não pode ter água estagnada. Então tem que jogar água, mas essa água tem que ir embora. Tem que ir embora. Pode jogar água todo dia, mas essa água não pode estar no pratinho acumulado. Ela tem que ir embora, ok? Gosta de uma cauda bordaleza? Gosta. Pode ser jogado na planta? Pode, mas nunca na flor, senão queima, tá? Gosta de adubo? Torta de mamona, farinha de osso ou nossos sólidos, ótimo, excelente. São todos bons, tá? Quer que dê flor direto, tá? Aí você tem que fazer o quê? Acordar essas plantas, tá?
Orquídea também, funciona parecido com a rosa do deserto. Você tem que dar um choque nela para dar flor. Qual que é o choque? Qual que é o estimulante? O nosso Revigorax. Certo, pessoal? Começa a aprender a trabalhar com Revigorax também, tá? Começa, terminou a flor, vocês compraram um vaso, deu flor, acabou a flor, corta o talinho, Revigorax. Começa a passar Revigorax uma vez a cada 30 dias. Vocês vão ver que a próxima brotação de flor, de folhas, vai ser muito maior, vai sair folhas maiores ainda. Saiu folha maior, significa que vai sair bastante raiz e tem flor para vir também. Opa, alguém falou alguma coisa? Márcio, aquele Ó, fertilizante 10-10-10, sim, em que momento a gente indica ele? a formulação 10-10-10. Bom, para começar, vocês sabem o que significa 10, 10 e 10? Tá? Significa que tem uma proporção de 10% de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Tá? Essa é a proporção. Tá? Significa que nitrogênio, fósforo e potássio estão na mesma proporção. Todos eles servem para alguma coisa. Nitrogênio serve para chupar água e fazer a planta ficar tenra e bonita. Tá? O fósforo serve para fazer proteína, para a raiz funcionar e o broto funcionar. E o potássio serve para acumular proteínas e formar o quê? Açúcar. Tá? Então, onde que você pode usar? Em qualquer momento do plantio de brotação da sua planta. Tá? Quer florada mais bonita? Passa na entrada, na saída do inverno, que ele vai ter uma florada mais bonita. Quer uma planta com bastante folhagem? 10-10-10 também. Tá? A única ressalva, ele tem muito nitrogênio. Se você jogar muito 10-10-10, a planta vai ficar muito cheia de água e vai estar propensa a pegar doenças, porque está cheia de água. Entendeu? Por isso que a Qual o diferença momento, do. assim, dessas redosagens? Qual o momento certo, assim, quando você vê que a planta já está perdendo folhas, flores, ou Ó, toda 6 planta tem um, meses? é, toda planta tem um ciclo anual, tá? Entra em dormência no inverno, começa a brotar na primavera, dá flor, frutas e termina a carga de frutas. Terminou a carga de frutas, ela está se preparando para entrar no inverno. Pode passar nessa hora, tá? Porque Esse ciclo planta é de quanto tempo? Você sabe dizer uma média? 2 vezes por ano já tá bom. Esse ciclo, a média desse 2 vezes por ano já tá bom. 6 meses, né? Uhum, isso. Por quê? Uma na entrada do inverno, outra na primavera. Tá ótimo, certo? Agora, o 10-10-10 tem que tomar Jota, cuidado. Tem gente que gosta de jogar o 10-10-10 em grama, assim como ureia. Tá? Olha o que está acontecendo. Tem bastante gente que trabalha com condomínios aí, que trabalha com gramados, e pede para o cliente ficar jogando 10-10-10 ou ureia na grama. O que que acontece? O 10-10-10 tem muito nitrogênio, a planta vai chupar muita água e vai dar o quê? Risoctônia, começa a apodrecer, começa a formar reboleiras amarelas no meio da grama, depois que você passa cortando. Tá? Aí tem que estar com o quê? Nosso Caldamax, calda bordaleza, tá? Mas tem que estar com a calda bordaleza porque está dando esse fungo por excesso de nitrogênio, tá? Então, o que que você tem que fazer? Fala para o camarada, ó, precisa adubar sua grama, mas não com 10-10-10. Entra com torta de mamona ou com o nosso cactos e suculentas. O de gramado, vocês podem perceber que tem pouco nitrogênio. E o de cactos e suculentas também tem pouco nitrogênio. O primeiro número dos três é sempre menor, tá? Pouco nitrogênio faz a planta crescer, mas com Eu pouca pego água. amanhã lá. Oi? Como você tá? Alô? Quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo. foi sem querer. Beleza. Então, quando a gente começa a trabalhar com adubos com esse tipo de formulação, o pessoal fala, tá muito tenro, tá muito mole, tá cheio de água. Então, pare de usar o 10-10-10. Nós temos o outro 4-14-8.
Vocês viram a diferença? O 4,14,8, o 4 é uma proporção bem menor de nitrogênio. Então vai ter planta produzindo açúcar, mas não vai ter tanta água. Então não vai ter problema de podridão. Beleza? Tá? Começa a perceber esse tipo de coisa. E o Revigorax é justamente isso. A planta está começando a diminuir a produção, está começando a diminuir a brotação, por quê? Tem pouca raiz, tem pouca vigorosidade, então, de repente está faltando adubo. Depois que jogou adubo, se não tiver raiz, não tem boca para ir buscar esse adubo. Revigorax. Revigorax faz a planta crescer raiz. Vai lá buscar, tá? Então ele funciona melhor. Ok? Bom, em cima Ô, do Márcio, revívula. Oi, pois só, não. só mais uma Pode, dúvida. pode falar. Uma planta com alta concentração de cochonilha, Hum, qual que você recomenda que eu use? O Inseticon 4, o Inseticon Neucis, o Inseticon Jardim ou a associação de dois deles? quando você vê E outra excesso de. coisa, tem Hum, cochonilha, o- outra coisa, tem cochonilha que ela dá na raiz também, não é isso? sim, bastante. É assim, ó. Aprende a avaliar. Primeira coisa, tá com muita cochonilha e essa cochonilha tá trazendo doenças, tem manchas amarelas na parte de cima da folha, então não é só cochonilha. A cochonilha está associando com doença. Então tem que entrar com forte, ok? Porque não é só cochonilha, tem a doença vindo junto. Tá? Agora, se tem só cochonilha, mas não tem mancha amarela em cima, você pode entrar com inseticon jardim, tá? Ou Neutrine Home Garden ou o jardim. Os dois são de choque. Então é um produto que você passa, lava bem a planta, onde encostou, mata. Cochonilha de raiz, regador, molha o chão. Vai molhar a raiz, vai pegar a cochonilha de raiz também. Dá muito em uva isso aí, tá? Rosa do deserto e uva dá muito. Tá? Aí o pé é muito grande. Mesmo que eu passei no pé todo, o pé é muito grande, tem muito lugar que está se escondendo, tem lugar que está se escondendo. Aí você faz uma associação de inseto com jardim junto com o Neocis, tá? O Neocis garante um controle melhor das ninfas e cochonilhas que estavam escondidas que você não conseguiu pegar na primeira vez que pulverizou. Beleza? Aí você tem um plantio, um negócio bom, bem feito. Tranquilo? Toma cuidado Ok, também que existem vários tipos de cochonilha também, tá? Não é só aquela branca, não. Vocês têm bastante coqueiro aí na região de vocês, né? Aquela mancha preta que dá nas folhas lá em cima também é cochonilha, tá? E o nosso Inseticon Neocis funciona para isso aí também. Então manda ver, pode usar. Aquilo não é o oídio nem o pulgão, não? Pode ser também, mas o ídio, ele entra por causa de um ferimento na folha. Quem que fez esse ferimento? A cochonilha ou o pulgão. Normalmente, pulgão e coqueiro é mais difícil, mas cochonilha dá bastante. Você pode até pesquisar, tem um negócio chamado cochonilha negra. Dá umas carapaças pretinhas na folha de coqueiro. Pega mesmo, tá? Vocês vendem também, a gente tem que falar muito sobre isso aqui. Vocês conhecem o nosso Agimax, né? Nosso cupinicida de spray, tá? O que que acontece? Vocês que estão trabalhando na área técnica, agora que são técnicos em área agropecuária e plantas também, tem que começar a ficar mais familiarizado com nomes de princípio ativo, tá? Não é um Agimax, não é um Inseticon que vocês têm que decorar. É o princípio ativo. O que que é o princípio ativo? É o nome do veneno que está misturado nele, tá? É como vocês um dia vai numa farmácia e falam que quer um remédio para dor de cabeça, tá? O cara pode te vender um Advil, um Neosaldina, um Doril, um AS, tem um monte, tá? Mas se vocês verem a bula de todos eles, é tudo dipirona ou ácido salicílico, tá?
A diferença é que um mais é coloridinho, outro tem mais camadinha, outro é menorzinho, mais fácil de engolir, outro não dá azia no estômago, mas todos eles são a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando com produtos, tá, que justamente têm justamente os princípios ativos que vocês têm que conhecer e o seu concorrente também tem. Tá? Ah, tenho lá o Poderoso, Tornado, Tsunami, Colosso, não sei o quê. Tudo a mesma coisa. Tudo lambda cialotrina, cipermetrina, deltametrina, ou fipronil. Tá? Então, a gente tem que conhecer qual é o princípio ativo para chegar o cliente e falar assim, tem um produto que é milagroso, que isso aqui, assim, 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 assim. Aí você olha para o rótulo e fala assim, mas qual que é a diferença? É um deltametrina, é um lambda cialotrina, é igual o nosso Niltrine, é a mesma coisa. Tem mais concentrado, menos concentrado, tá? O que que acontece muito? Tem que saber, porque para você não ter aquele argumento para poder chegar e falar assim, ó, nós temos esse produto, mas esse aqui, o nosso é melhor, porque tem isso aqui diferente, tá? É o que acontece junto com o tal do spray para cupins, o tal do Agimax, nosso, tá? Todo mundo conhece o Gimocupim, tá? Só que o Gimocupim é uma cipermetrina e é a base de óleo. O nosso, qual que é o princípio ativo dele? Bifentrina. É uma molécula nova, pega quase todo tipo de inseto e principalmente o quê? Larvas de coleópteros, larvas de besouro. Por isso, ele funciona muito bem em cupins de madeira, tá? Mas também funciona para aquelas brocas de coqueira que vocês têm bastante aí. E nas plantações de laranja, aquelas brocas que tem na casca da laranja, que você de manhãzinha vê, dá uma farinha saindo para fora. Tá muito em manga, abacate, laranja, tá? E vocês têm muito uma praga chamada serra-pau, que é um inseto, um besourão também, que ele corta a- os galhos para depois botar ovo, tá? O nosso Agimax funciona porque tem justamente o tal da bifentrina, ok? Cuidado, ele é a base de óleo. Ele não foi feito para pulverizar em cima das folhas, não, tá? Ele foi feito para pegar aquele caninho e colocar dentro do buraquinho, tá? Para jogar dentro da planta, naquela galeria onde o bichinho está fazendo buraco, certo? Coqueiro, por exemplo, teu coqueiro tem um buracão ali, tá merejando um óleo lá dentro, tá parecendo água. Coloca ali dentro, joga ali dentro que mata a praga lá dentro, certo? Então tem que aumentar o nosso leque de vendas. O gimocupim, ele não faz isso. Por quê? Ele não é gás, é óleo. A lagarta tem que jogar e tem que andar em cima. Se não andar e encostar, não morre. O nosso não precisa. É só jogar dentro do buraco, ele vira gás. Então ele espalha melhor. Funciona melhor. Ok? Bom, 5 minutinhos. Eu abro sempre para perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Foi muito rápido? Sei que é muita informação. Se você quisesse ficar mais uma hora, a gente ficava, não tem problema nenhum. Rapaz, é sexta-feira hoje. Isso não é um dia Mas, muito dos não. Ô Márcio, Pois não. a gente tem o Agimax também, que ele é a base da bifentrina com o fibronil, Sim, é aquele pronto uso, que né? é Para passar na o madeira. Agimax líquido, né? Sim, pronto uso para madeira. É o líquido, que ele Aí eu também é te. eficiente, né? Mas esse não se transforma em gás, não, né? Não, esse não transforma mais. Esse foi feito para ser colocado, passado na madeira, e justamente a formulação dele foi feita para penetrar mais fácil na madeira. Tá? Por isso que ele consegue dar uma protegida na madeira. Teve um cliente que eu consegui vender esses dias, ele usou e veio conversar comigo. Parece que é muito bom, hein? Funciona muito bem. Tá? Aí tem mais um cliente, madeireira, né? A gente está entrando nessas madeireiras para poder vender isso aí agora. Tá? Material de Uhum. construção, ô, madeireiras, Márcio, tá? Pois não. ó, Vamos falar. muito bom aí, tá? A explanação aí pro pessoal. Agora, o interessante seria depois a gente marcar uma outra, apresentando os produtos aí, com slide e tal, essas coisas todas, né? Eu acho que você também não corre aí muito grande. Hum, E, essa reunião e que a eu faço gente. regional, eu não costumo botar slide porque dá muito trabalho e depois eu prefiro ver a cara das pessoas.
Entrando em janeiro, se não tiver mais um desses Meta 15, dia 15 aí, eu vou fazer mais um daqueles treinamentos com slide, tá? Se de repente. De Porque todo esse jeito, eu negócio. vou disponibilizar do pessoal aí. Eu vou disponibilizar para o pessoal aí o link, né, dos outros treinamentos, que até porque o pessoal vê também, já Sim, vê, sim, né, que sim. tem, né? E a gente fazer um agora a partir, de, se Deus quiser, aí em janeiro aí, né, depois até, sei lá, se Meta 15. Mas mesmo tendo Meta 15 aí, dá pra gente fazer um dia de semana aí, tá entendendo? Tá bom. Pra O gente pessoal. alinhar o É que pessoal, né? tem outros grupos que o pessoal fala, não, não me faz nessa época, não, porque nós estamos com metas, não sei o quê, tá correria, não dá para ficar parando, né? Então o que acontece? Toda vez que aparece um negócio desse, metade É, do mas é mês à eu fico noite, né? amarrado. Aí à É, noite dá pra gente desenrolar. mas Antes do tem gente que pessoal reclama, dormir. tem gente que ainda reclama, né? Fazer o quê, né? Ah, outra coisa, pessoal. Eu acho, É, eu acho. É, eu você, acho você, até, eu acho até que o treinamento ele vai fortalecer o argumento de venda. Pois é, Então, o Meta opa, 15 vai se tornar mais fácil. pois sim, é, né? Eu, Cabe porque de eu, cada um, né? complemento, a melhor coisa eu Sempre do é mundo é você importante, entrar né? A numa loja informação é melhor. sabendo o que você vai falar, né? Pois é. Diga É, aí, eu, eu, Sherman. comple- eu complemento assim que são produtos muito técnicos, né? Às vezes produtos da mesma empresa se, se batem pelas características, mas tem sempre os diferenciais de veículo, que é o que faz o diferencial, né? O veículo muitas vezes é muito importante assim, se ele for óleo, um é a base d'água, que é mais em conta, o outro já usa o óleo, então o Sim. óleo já tem uma penetração maior. Então tem essas partes técnicas que só no treinamento com você, que sabe explanar isso aí bem, aí que a gente vai pegando aos poucos, né? Ok. A Isso é dificuldade que eu vejo interessante, é tá? essa, assim, são Eu produtos vou bem falar técnicos. sobre isso nos próximos treinamentos também, tá? Mas o mais importante, pessoal, duas coisas que eu sempre falo para vocês, tá? Primeiro, tá? Não sabe, não tem como saber, nós temos um grupo de dúvidas, tá? Mandem perguntas para mim. Podem mandar à vontade. Pode mandar até fotografia da laranjinha na casa de vocês que está com bichinho, não sabe o que acontece. Por quê? Se não tiver perguntas nesse chat, nesse grupo de dúvidas, eu não estou trabalhando. Tá? Eu preciso de serviço, eu preciso mostrar que estou trabalhando, primeira coisa. Tá? Segundo, a empresa trabalha com bastante nomes parecidos e a gente faz uma certa confusão entre eles, tá? Então, por favor, pessoal, o que eu sempre peço para todos os representantes, leiam o catálogo, dá uma fuçada no catálogo, mexe, vê qual que é a diferença de um com o outro, tá? Aí vocês vão perceber que alguns produtos só tem uma diferença de WC para CE, ou WP ou P, tá? Então, o que acontece? Aí vocês vão falar, por que qual a diferença disso aqui com esse? Por que que um é P, o outro é WG, tá? Então, formulações, produtos ou como foi feita a mistura com água com óleo, só essas coisinhas. Mas tem que ver, tem que dar uma olhada nesse catálogo, porque tem muita coisinha que é um parecido com o outro, e a gente Mas o acaba se veículo perdendo, lá né? não diz não, né, Marcos? Oi? O veículo no catálogo não informa também não, não? Informa. O veículo Porque dos você vê, produtos, ele tá, diz tá assim, todos os o veículos. produto tá assim, ó, não sei o que, não sei o que, SC. Se tivesse escrito SC, é suspensão concentrada. É um produto que ele não, que ele é micromizado, mas está misturado em água. Suspensão concentrada. É um concentrado que está misturado em água. Ok? Se tiver escrito CE, significa concentrado emulsionado. Emulsão significa misturado em óleo. Entendeu? Normalmente é para cupinicídeos, coisas que tem que penetrar mais fácil em madeira ou tem que aguentar mais tempo no tempo pegando sol, tá? P. Nós temos o Atamix 400P. O que que é o P? É pó, tá? Forma de pó, então não pode ser misturado na água. Tem gente que pega o nosso Atamix e mistura na água para pulverizar. Não pode, é pó. Tem que ser aplicado em pó, ok? Outro que a gente aparece muito lá é o WG, tá? É o tal do Flogo.
tá? Ele é um gel concentrado. Tá? Então, essas nomenclaturas que tem no finalzinho, é só para dizer como é que funciona. E o mais importante, se tiver escrito CE, concentrado emulsionado, que é óleo, nunca passe em planta, porque queima. Tá? É só isso, beleza? Os outros ainda pode passar que dificilmente queima, mas o CE, concentrado emulsionado, nunca passa em planta, porque queima, que é um óleo, é um petróleo. Certo? Pessoal, Joia, joia. Valeu. 8h05. Pode falar. Mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer o seguinte: eu preciso provar que eu estava trabalhando também, tá? Então, eu gostaria que vocês, assim, ligassem a câmera para eu fazer um print de vocês aqui. Tem jeito? Fazendo o favor? O lobo tá tá desfocado aqui, tá difícil de ver. Vamos, Tá muito vamos ruim, né? botar a cara feia aí, pessoal. Vamos botar a cara feia. Tem Tá? uns meio Vamos botar a disfarçados cara aqui. aí. É a luz, liga a luz. Liga a luz. A Patrícia apareceu? Quem É. mais? Ah, o Jailson já apareceu? Ou troca o celular, que esse tá aí já deu pro mundo, viu? É, não vai ter jeito, vai ter que Ô, comprar o ô Xiaomi Márcio, mesmo. Oi, pois o, não. o, É. o Elton Lobo é lá de. O Elton Lobo é lá de. Aí o Jailson, aí é o nosso mestre aí. Ó, o Jailson eu conheço. O Elton Lobo, ele é de Guanabi, ele Hum, tá no sul da Bahia, né? Quase no finalzinho Sudoeste, do sul da Bahia, né? O né? Jailson é do oeste, né? Isso. Sudoeste, né? Sudoeste da Bahia. beleza. Sudoeste da Bahia. Ei, eu preciso conhecer essa Vai, Bahia também. vai trabalhar com a linha, com nós aí, com Bom, tá bom. Vamos lá, de água. Vai deixa, conhecer deixa eu tirar uma foto de vocês sim. aqui. Agora é 15 Aí, dias, viu, E meu amigo, rodando, viu? não Que nem pode doido. deixar de vir em Salvador. é, Não pode deixar de vir em Salvador. com certeza. Tem que tomar uma água de coco aí. Moçada, ó, É, obrigado ô Márcio, Oi, pois Márcio, não. Pode antes de falar. você concluir, Ah, eu vou te pedir, se em algum momento você puder dar uma explanação sobre os nossos produtos de morcego, espanta-morcego fala sim, fala agora. e espanta-pombo, porque é uma coisa que a gente. Eu tenho Voltou. sido questionado por algumas coisas. Interessante, tem Ixi, cortou. Voltou. Cortou. Cortou, mas vamos lá rapidinho, tá? Pessoal, nossos espanta-morcego, pombo e pardal, tá? Nós temos a forma líquida, sólida, que é com a pastilha, tá? E o gel, tá? O que acontece? Os três é simplesmente óleo de canela, tá? Eles não foram feitos para matar nenhum desses animais, porque eles são considerados animais silvestres, principalmente o morcego. Se você colocar um veneno que mata morcego, o IBAMA bate em cima de vocês, tá? Então não pode matar, só pode espantar. Como? Com o cheiro de canela, tá? Só que esse cheiro de canela, ele tem que estar concentrado para incomodar e espantar. Se o morcego faz ninho numa parede ou num canto de uma casa, de um telhado, onde bate vento, não adianta colocar a nossa pastilha que não vai acumular cheiro e não vai espantar, certo? O que tem que ser feito? Pulverizado no lugar onde eles pousam, porque ele vai sentar, pousar e vai sentir o cheiro de canela no pé dele. Então ele vai embora. Nossa pasta de espanta-pombo. O que acontece? Ele espanta porque fede canela, mas ao mesmo tempo gruda muito. Então, se o cliente, for passar um negócio desse numa janela, numa marquise, num muro, tá? E vai ter que limpar depois, não me passa direto no peitoral da janela, tá?
coloco uma fita crepe, coloco um papelão, um plástico e depois me faz um zigue-zague com essa pasta aí. Aí o passarinho, o pombo vai vir, vai pousar, vai grudar no pé dele, vai grudar e vai melecar ele inteirinho, vai se incomodar e não vem mais, tá? Não veio mais, precisa limpar, só tirar o plástico. E se colocar direto na marquise, direto no mármore, vai ter que usar benzina para tirar, viu? Tá? E se for lá em cima, no telhado ou na cumieira de uma igreja ou de um quadra esportiva, toma cuidado. Lá o sol pega e esquenta. E quando esquenta, o camarada for jogar, vai querer aproveitar para jogar bastante, aquilo ali derrete e começa a escorrer. Escorre pela parede e fica preto, tá? Então, funciona? Funciona. Mas tem jeito de passar, tá? Outra coisa interessante, o cheiro incomoda os morcegos. Se só a pastilha ou só o líquido não está funcionando, junto com a pastilha, joga naftalina, tá? O cheiro de naftalina também espanta o morcego, tá? E quando o cliente for falar assim que estou com problema de morcego, depende de quanto tempo esse negócio está lá, tá? Não é só o morcego, tá? É o cocô do morcego também que começa a acumular. E cocô de morcego, já vi lugar que tá assim, ó, tem quase 80 centímetros de cocô de morcego, tá? Espantou o morcego, mas o cocô fica, viu? Tem que limpar também. Isso aí vira um ninho de bicho depois, certo? Tranquilos? Entenderam mais ou menos como é que funciona esses espanta-morcego pardal? Tá? A Sim, pastilha, o pessoal sim. gosta muito também aqui no sul, o pessoal gosta muito de colocar dentro do ninho do pombo. Porque aquele pombo que está fazendo ninho, tá? O filhote dele é o que vai voltar o ano que vem. É um ciclo, tá? Se esse pombo para de fazer ninho ali, o filhote dele também não vai voltar no ano que vem. Então, já corta ali também. Beleza? Outra coisa que eles estão usando, eles estão pendurando essa pastilha em cima dos carros. Não para encostar no carro, mas deixar pendurado na parte de cima, até antes de chegar na parte de cima. Aí o gato para de ficar andando em cima do carro, tá? E para de ficar fazendo marcas de pé. Então é espanta-gato também. Também, tá funcionando. Tem gente que já me joga aquele negócio dentro do carro porque acha que é gostoso o cheiro de cadela dentro do carro. Ave, mano. É forte, né? Bom, pessoal, é isso aí. Tá? Apareceu mais gente aqui. Aí é pros brutos. Beleza? Ó, vou fazer um print aqui de novo. Mais um. Aqui. Patrícia não tá aparecendo, mas vai assim. Aí. Bom, pessoal, 8h15 agora já. Obrigado pela atenção de vocês também. Tá numa sexta-feira. Vocês são feras mesmo, hein? Vocês têm coragem, tá? É, costumo fazer essas reuniões mais vezes, tentar fazer essas reuniões mais vezes, tá? Mais um bate-papo mesmo. As próximas vezes podem trazer suas dúvidas também, não quero que fique só assistindo, não, pode estar aqui para conversar. Usem mais o nosso grupo de perguntas, de dúvidas, tá? Porque a gente está aqui para isso, para poder responder. E se não conseguir fazer pelo WhatsApp, pode ligar para mim, a gente tenta conversar diretamente também. Tem muitos assuntos assim que a gente é mais fácil conversar do que ficar ali digitando, né? Mas a gente está aqui para isso, para ajudar, tá? O QR É, Code também é muito bom, né, Márcio? QR Code também é muito bom, tá? De vez em quando ele trava, tá? Mas funciona, tá bom? Tem que aprender a usar mesmo, tá? Pois é. É, esse QR Code é Eu interessante. estive falando, Oi, pois eu não? tive falando com o Michael que deu as travadas aí. Tem alguns produtos que não consegue, a gente não está conseguindo abrir. Mas Exato, ele já falou isso. com o pessoal do marketing para dar uma olhadinha lá. Aquele pessoalzinho tem que dar uma cutucada Márcio, mesmo. Pois não. Márcio, eu só tenho que eu posso dar agradecer uma a você sugestão? primeiramente. Pode falar, Jailson. Manda ver. Pode. É, terça-feira, véspera de Natal, se você quiser fazer outra live dessa, eu acho que cai bem, viu? Com o peru na mão? Com o peru na mão assim? Ô, Me chama aí pro Ô, obrigado, churrasco, rapaz. Márcio. Eu vou, hein? Cadê? Aham.
Pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus aí, tá? A oportunidade que a gente está tendo aí com o Márcio aí, o nosso Márcio On, o Japa Max, né? Com o carinho que a gente trata ele, né? Sim. E quero agradecer a todos que estão aí presentes, né? Desejar a vocês aí um Feliz Natal próspero, tá? Sejam bem-vindos à família Carcará Nordeste, em 7 Max. E dizer a você que eu estou à disposição para que vocês possam se conduzir de uma melhor maneira possível, né? Junto com o Márcio aí, né? E todos vocês se integrem, né? Vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com cada um de vós outros aí, não tem problema, tá? Eu quero que cada um se integre, porque isso aqui é uma família e a gente tem que falar a mesma língua, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, suas famílias. Estou feliz aí pelo nosso grupo, tá? E espero em Deus que a gente faça bons negócios para que esse negócio traga também bons frutos para cada um de vós outros. Um grande abraço para vocês aí, Feliz Natal, né? Um próximo ano novo com muita garra, com muita fé, com muita paz, com muita saúde e que Deus abençoe a todos. Ó, aqui não para, Márcio, não. a palavra está para Natal, você aí, para Natal, todos que Natal e quiserem. Ano Novo, Natal e Ano Novo eu paro, mas o resto eu tô de boa, hein? Pode mandar ver que eu tô Ô, aqui, estou vivo. Não vou viajar mesmo? André, antes de Márcio concluir, deixa eu perguntar uma coisa aqui que é interessante. Vai lá. A tabela vigorou até hoje. Já tem uma tabela nova para a gente trabalhar a partir de amanhã? Não, eu acho que segunda-feira que vai sair, tá? Eu sei que o Michael está trabalhando em cima disso, tá? Mas pode contar mais ou menos de 8 até 10% de aumento nos produtos, tá? Mas mais ou menos isso. Beleza? Certo. Ok. Mais alguma coisa? Márcio, Só ao pessoal agradecer. aí chegando aí. O Marcelo pai, Marcelo filho, Isso. o Everton. Muita paz para todos vocês aí. Feliz ano novo. Obrigado para vocês também, moçada. Obrigado aí mais Tá uma bom? vez aí. Tudo Falou, bom. até mais. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Tamo Muita junto. paz. Muita paz, viu? Tchau, até mais. Tchau, Boa tchau. noite. galera. Tchau. Falou. Bom final de semana aí para você. Até mais. Aí, Ítalo, véi. Tamo junto, Carcará. Vamos embora. Tamo 2025 junto. Vamos botar pra Valeu, moer agora em obrigado, pessoal. 2025. Boas embora. festas. Vira Feliz Natal pra Valeu, Charlan. É isso aí. Um abraço, fica com Deus aí. Beto, fica com Deus. Um prazer, né? Eu agradeço a todos aí e Feliz Natal, um excelente 2025, saúde, paz e nós vamos correr atrás. Com certeza. Nossa. Muita paz. Opa. Tá tentando acabar, mas Isso não. aí, pessoal. Até mais. Volta falando de foteirado, por quê? Vou terminar. Oi, Márcio, tá com você agora, Márcio. Falou, até mais. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Boa noite.